Então, o direito dos advogados está ali no capítulo 2 da lei. Começa no artigo 6º. Eu coloquei aqui nessa aula na integralidade. Vocês vão ver que tem vários revogados e vários revogados ou com alteração na redação. Eu coloquei exatamente como está no site do Planalto para a gente ler, para vocês pegarem uma coisa bem atualizada e esse primeiro contato, ó, internalizando bem a disciplina, tá? Então, capítulo 2, direitos dos advogados, artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Todos formados em direito, todo mundo fez a mesma coisa, para a lei todo mundo é igual. Aquilo que eu acabei de falar, na vida não acontece assim. Ninguém está indo te perguntar sobre a vida. Estão indo te perguntar sobre a lei. Na lei diz que é assim. Se na questão diz que não teve, porque ao contrário do que diz a lei, na prática não acontece. Na lei tá assim, você vai se lembrar disso, tá? Parágrafo único aí, revogado. Vamos para o parágrafo 1º, que é a redação de 2022, importante, tá? As autoridades e os servidores públicos, os poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas para o seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade dos advogados nos termos da lei. Parágrafo 2º. Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou involuntária, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico e sem posição equidistante em relação ao magistrado que as prescindir. Eles têm que estar na mesma linha. Digamos, um não pode estar mais perto, nem o outro, tá? Tem que estar topográfica e a questão geográfica, digamos, tá? Se ele tá 1 metro do magistrado, eu também vou estar 1 metro do magistrado. Entendeu? Não vai ninguém ficar muito longe. Isso acontecia muito. Eu sou mais amigo do juiz, eu vou ficar aqui mais perto. Não, a gente vai ficar a mesma distância. Nós somos iguais, nós vamos ficar a mesma distância, tá? Artigo 7º. São direitos do advogado. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. 2º, essa redação já é de 2008. A inviolabilidade do seu escritório local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, se vem lá na questão, o computador pessoal não é o de trabalho, tá? Se atentem a isso. Relacionados à profissão. 3. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, aqui que está o pulo, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então, o advogado está sem procuração, mas o cliente está lá preso e aí não tem como falar com ele porque ele tem que ter uma procuração válida. Vai estar escrito lá na questão. Não. Mesmo sem procuração, você pode conversar com o seu cliente, tá? Mesmo que eles sejam considerados incomunicáveis, tá lá na solitária, sozinho, abandonado, não pode falar com ninguém, com o advogado ele vai poder falar, tá? Por isso que é importante vocês saberem os direitos de vocês para poder exercer a profissão de vocês da melhor forma possível, tá? Vamos lá, o 4º. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do respectivo auto, sob pena de nulidade, e nos demais casos a comunicação expressa seccional da OAB. Então, assim, a gente já conversou sobre isso. Não é relacionado ao exercício da profissão, não vai ter o representante da OAB, só vai ser comunicado lá para a OAB que você foi preso. Flagrante, no exercício da profissão, tem representante da OAB lá com vocês, tá? 5. Não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, se não instala em sala de estado maior, com instalação e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB e na sua falta em prisão domiciliar. Esse assim reconhecidas pela OAB já foi considerado inconstitucional, né, pela ADIM aí 1127-8. Então, assim reconhecidas pela OAB não entra. Esse trechinho, essas 3 palavras foram consideradas inconstitucionais, mas todo o resto ali da linha do artigo se mantém,
Então, ele não pode ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado. É uma pegadinha que já caiu várias vezes, tá? Nos últimos exames aí também caiu antes da sentença transitada em julgado. Lembra bem desse detalhe, tá? Se não, em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas. Na sua falta, prisão domiciliar. Ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Sim, pode andar por ali. Vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco. Nas salas e dependências de audiência, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de serviço, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares. C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. D. Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Então, aqui no A, nas salas de sessões de tribunais, mesmo além dos cancelos, é quando tem aquela parte que separa, né, o juiz, o promotor e tal, do advogado. Ele pode caminhar por ali, ele pode circular livremente por ali, tá? E as outras são autoexplicativas, né? Nas salas de dependência, secretaria, mesmo fora da hora de expediente, mas se tiver alguém lá para atender, tem que atendê-lo, tá? Imagina que precisa aí de um documento importantíssimo para que seu cliente seja solto e você chega ali na repartição pública, já acabou o expediente, mas o servidor tá ali, pode te atender, ele tem que te atender. Por isso que é importante vocês saberem muito disso daqui, tá? Vamos para frente. 7. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independente de licença. Isso aqui aconteceu há um tempo atrás, de um advogado que, enquanto ele fazia a sustentação dele, ele caminhava ali pela sala e o promotor exigiu que ele se sentasse. Pois, tendo conhecimento desse artigo aqui, ele disse que não, pois ele tinha direito de permanecer em pé. Ah, não, foi quando o promotor estava falando. E ele pode ficar em pé, tá? Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Ah, eu quero ir lá falar com o juiz. Quero ir lá falar com o juiz. Então, você vai, você aguarda. Por ordem de chegada, ele vai atender. Repetindo, na vida real não funciona assim. Ninguém perguntou. Você tem que saber o que está aqui na lei. Na lei diz que é por ordem de chegada. Na questão você vai responder que é por ordem de chegada. Então, nós temos 3 aqui vetados. Tá? E vamos para o 10. Usar da palavra pela ordem em qualquer tribunal ou judicial ou administrativo, órgão de deliberação. Tribunal administrativo, isso aí vários alunos me perguntam, existe muito. Principalmente, por exemplo, em ambiental, você recebe um auto de infração ambiental, ele vai ser julgado ali pelo órgão ambiental. Existe juizado administrativo para N questões, tá? Órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito. CPI, lembrando, né? Comissão parlamentar de inquérito. CPI. Mediante intervenção pontual e sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a infrações que influam na decisão. Esse é bem importante, tá? Esse 10 aqui é bem importante do pela ordem, é que agora pode falar em vários casos que antes não podia, o advogado não tinha voz, tá? E agora ele passou a ter voz, esse é bem importante e é uma grande chance de cair, tá? Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. 12. Falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou poder legislativo. Dando mais força àquela outra linha que nós já vimos ali, né? Que pode circular livremente, pode estar em pé. Então, pode falar sentado, como pode falar em pé. Ah, a acusação falou em pé, mas eu não me sinto à vontade para falar em pé, então fale sentado. Se você se sente mais à vontade para falar em pé, fale em pé. Saiba que você pode fazer das duas formas.
Temos mais um aí alterado, ó, nova redação, essa de 2019. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral autos de processo findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Então, aqui agora no próximo a gente vai ver também, vocês podem fotografar, vocês podem ver processos, pode ir lá pedir para ver um processo, não está em sigilo, você não precisa nem de procuração, tá? É conhecimento público, você pode ir até lá sim e pegar. Ó, esse mesmo sem procuração que normalmente é o pulo do gato, tá? Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, ou seja, você pode fotografar também, tá? Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente ou retirá-lo pelos prazos legais. Vocês estão vendo que isso tudo é para dizer que vocês podem pegar os processos, vocês podem ver os processos, fotografar, mesmo sem procuração, desde que não seja sigiloso. Retirar autos de processo findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. É isso quando é físico, muito difícil hoje, tá? Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Esse desagravo que a OAB promove, né, essas notas de repúdio, essas coisas que eles adoram lançar, você não autoriza, tá? Eles simplesmente vão e fazem. Você pode querer assim, eu nem quero desagravo, tá? Eu quero que essa história morra. Tipo, aqui em Florianópolis aconteceu de uma advogada recentemente que foi agredida pela outra parte no centro de Florianópolis, ali num local bem público, bem aberto. Não foi falado o nome dela. Mas a OAB fez um desagravo. Como ela não quis se expor, eu acredito que ela nem queria esse desagravo. Vamos supor que ela nem queria esse desagravo, nem queria que falasse mais, ela não queria mais que se tocasse no assunto. A OAB, de qualquer forma, ia fazer o desagravo, porque o desagravo é para defender a classe e não para defender um único advogado, é para defender a ordem dos advogados, é para defender todos os advogados, tá? Por isso que eles lançam essa nota. Usar os símbolos privativos da profissão do advogado, então aqueles pins, esses botões, OAB, o adesivo de advogado do carro que a gente ganha quando a gente é aprovado, né, que vai buscar a nossa carteira, a gente ganha um adesivo, ganha um pin, ganha esse tipo de coisa. Só quem pode utilizar esses símbolos relacionados à OAB, à Ordem dos Advogados, é só quem é advogado, tá? Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com a pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Então, você pode se recusar a ser testemunha tanto para o seu cliente antigo, ou cliente de agora, como, imagina, o ex-marido da minha cliente tá pedindo para eu ser testemunha num caso relacionado a eles. Eu não vou, eu posso me recusar, eu não quero. Eu também tenho que respeitar meu sigilo profissional e posso não querer me envolver. Então eu tenho esse direito de me recusar, isso é bem importante, tá? Agora 20. Retirar-se do recinto onde se encontra aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado, ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva prescindir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Esse parece simples, mas é complexo. Então vamos lá. A audiência está marcada para 1h. O juiz já chegou, o magistrado já chegou, ele está lá dentro. Passou 40 minutos. Eu posso ir embora? Não. Mas a lei diz 30 minutos. Se ele não tivesse chegado, mas ele já chegou, ele está lá dentro, então eu não posso. Ele não chegou, não tem magistrado, passou 30 minutos, posso ir embora? Posso. Aí eu protocolo lá na ação, em andamento, que eu fui embora porque o magistrado não se encontrava no recinto. O magistrado está em outra audiência, já está atrasando em 2 horas. Eu posso ir embora? Não, porque ele se encontra no recinto. É só se ele não se encontrar no recinto e você tem que protocolizar isso depois, tá? Não pode simplesmente ir embora e pronto, fui embora. Não, tá?
tá? Você tem que protocolizar depois. 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões, quesitos, ó, várias coisas revogadas, estão vendo? Revogado, vetado, revogado. Poderá o advogado realizar a sustentação oral. Vejam como eu trouxe isso da sustentação oral. É uma grande novidade, então grande propensão, grande chance de cair, tá? No recurso interposto contra a decisão monocrática do relator que julgar o mérito ou não reconhecer das seguintes recursos ou ações. Isso aqui é uma baita novidade. Antes, por exemplo, não quis conhecer da apelação, o primeiro que tá ali. Eu não podia fazer uma sustentação oral em razão disso, de jeito nenhum. Hoje pode. Então aqui, ó, recurso de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outros de competência originária. Vejam a quantidade de coisas. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por algum motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no 4 desse artigo. Então lembra que era somente em razão do exercício da profissão, que ia vir o representante do OAB, senão a gente só comunicava, não podia ficar preso, a não ser que fosse sala de estado maior, ou então prisão domiciliar, mas agora ele vai poder ser preso em flagrante por algum motivo relacionado à profissão, se for um crime inafiançável, tá? E ele tem que estar envolvido, logicamente, né? Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns e tribunais, delegacias de polícia, presídios, salas especiais e permanentes para os advogados, com uso e controle assegurados pela OAB. E controle, essas duas ali, e controle, isso foi considerado inconstitucional também pela DIN 1127-8, a mesma que considerou inconstitucional a parte das salas lá em cima, tá? Então, o controle, não tem controle da OAB, tá? Isso aqui também é propensão de pegadinha. Parágrafo 5º. No caso de ofensa inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o frator. Autoexplicativo. 6º. Presentes indícios de autonomia e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput desse artigo, em decisão motivada, expedindo um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes ao cliente do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre os clientes. Então, isso aqui incrementou aquele inciso 2 ali do caput, tá? Porque, ó, presentes, né, os indícios de autoria e materialidade da prática do crime, vai decretar, o que que diz aqui, ó? Mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. Eu costumo dar para vocês, assim, a época que eu gravei a primeira aula desse tema, dessa alteração legislativa, tava ocorrendo muito nas mídias, eu gosto de trazer uns casos meio mediáticos, assim. Sabe essa doutora Deolane Bezerra, né, que era casada com um funkeiro e tal? Ela foi aí um boom aí na mídia de fofoca, que ela teria tido seus carros, né, toda a ostentação ali, apreendidos. E chegou na hora, a notícia ali da fofoca era que não conseguiram apreender um dos carros da doutora Deolane. Por quê? Porque no mandado ali de busca e apreensão, não estava pormenorizado aquele carro. E ela chamou o representante da OAB também, e ele viu que não estava, então eles não poderiam levar. Se ela não tivesse conhecimento de chamar o representante e observar tudo, ele teria sido levado. Não iria valer, como está escrito ali,
Mas vejam a importância da gente saber esse tipo de coisa, tá? Trago esses exemplos assim para ser mais fácil de gravar. Sexto A, isso aqui é tudo novidade, tá? A medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento em indício pelo órgão acusatório. Ou seja, tem que ter materialidade, tem que ser assim, para conseguir a inviolabilidade do escritório, né? A apreensão tem que ser algo muito certeiro, tem que ter bastantes provas. Não é algo fácil, não é algo simples, tá? Tá bem explicadinho aqui. B. É vedada a determinação de medida cautelar prevista no artigo 6º-A, no parágrafo 6º-A, deste artigo, se fundada exclusivamente em documentos produzidos em declarações do colaborador, sem confirmação por outros meios de prova. Então, observem como tem que ser certeiro, como tem que existir quase uma certeza. Não é só falar que vai conseguir, tá? Tem que ter mais indícios, porque é algo que tem que ser difícil. É um direito, é uma prerrogativa do advogado não ter o seu meio de trabalho, né? O seu escritório, o seu computador, o seu celular violados, apreendidos. Então tem que ser algo muito grave, tem que ser algo muito sério, com bastante respaldo para conseguir isso. C. O representante da OAB, referido no parágrafo 6º desse artigo, tem o direito a ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de abuso de autoridade, e o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como de impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes que não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados, fotografados, filmados ou retirados ou apreendidos do escritório de advocacia. Quem imagina que eles vão num grande escritório e esse cliente tem vários processos com esse grande escritório. Eles têm lá autorização para pegar informações e coisas acerca de um processo. E eles pegam o nome do cliente e saem vendo tudo, fotografando tudo, acabando com a privacidade daquele cliente, daquele advogado, acabando com essa relação de cliente e advogado. Então, isso não pode. Esse artigo 6º-C veio para frisar isso na mente das pessoas, tá? Assim como pegar também de outros clientes. Imagina se esse escritório tem a Xuxa como cliente. Vamos supor, uma pessoa assim muito conhecida. E saem olhando tudo e pegando tudo para colocar em processo, com várias pessoas tendo acesso a isso. Isso é importantíssimo, isso é muito perigoso. Lembre-se que a gente não tem que pensar naquele escritório pequenininho ali da rua, tá? Pense em macro, porque essas leis, esses artigos, eles são feitos para todo mundo, não só para o pequenininho. Então, tente pensar como se você fosse muito grande, que é como você vai ser daqui a pouco. 6º-D. No caso de inviolabilidade técnica quanto à segregação da documentação da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume no momento da execução da decisão judicial de apreensão ou da retirada do material, a cadeia de custódia preservará o sigilo do seu conteúdo, assegurada a presença de representante da OAB, nos termos dos artigos parágrafo 6º-F e 6º-G desse mesmo artigo. Então, vamos supor que é uma coisa muito grande, que eles não conseguem carregar na hora, vai ficar ali o representante da OAB cuidando, ali zelando por aquilo até que se consiga levar, tá? Na hipótese de inobservância do 6º-D, se não conseguir ter ali um representante da OAB para isso, deste artigo pelo agente público responsável sob pena do cumprimento de mandado de busca e apreensão, o representante da OAB fará o relatório do fato ocorrido, bem como a inclusão dos nomes dos servidores, dará conhecimento à autoridade judiciária e o encaminhará à OAB para elaboração de notícia-crime. Então, se não quiserem respeitar, o representante da OAB vai fazer um BO, digamos assim, tá? 6º-F. É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação pertencentes ao advogado, apreendidos ou interceptados em todos os atos para assegurar o cumprimento do disposto no inciso 2 do caput desse artigo. Vejam essa outra atualização bem importante, tá?
que ele pode acompanhar, ele pode estar ali junto para saber o que estão vendo, no que estão mexendo, certo? São as suas coisas. Ele tem sempre que resguardar a privacidade, as coisas do seu cliente. Então, ele pode estar junto, tá? Sexto G, a autoridade responsável informará com antecedência mínima de 24 horas a seccional da OAB a data, o horário, o local em que serão analisados os documentos e os equipamentos apreendidos, garantindo o direito de acompanhamento. Então, veja que existe uma garantia, todos esses artigos são novos de 2022, né? Para que possa ser cumprido, ou seja, se ali na questão vier dizendo, ele não cumpriu, porque a OAB não precisa, o órgão ali que vai analisar, não precisa dar um prazo para o advogado e simplesmente ele não estava lá. Não, precisa com no mínimo de 24 horas de antecedência para ele poder se organizar e etc, tá? Sexto H, em caso de urgência devidamente fundamentada pelo juiz, dos documentos e dos equipamentos apreendidos poderá acontecer em prazo inferior a 24 horas, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e pelo profissional investigado para assegurar o artigo 6º, parágrafo 6º-C. Às vezes existe uma urgência muito grande, tem alguém morrendo, tem alguém numa situação, sei lá, um sequestro, alguma coisa assim. Então, tem uma certa urgência. Então, nesses casos, vai poder ser menos de 24 horas, mas tem que comprovar. Como em tudo aqui, tem que comprovar, tá? E é vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente. E a inobservância disso importará em processo disciplinar, que poderá culminar na aplicação disposto no inciso 3 do caput do artigo 35 dessa lei. Isso aí a gente vai ver mais lá pra frente, tá? Mas é isso que a gente já tinha falado, não pode colaborar com o advogado da outra parte para vocês chegarem a um acordo, para vocês ganharem dinheiro. Isso é algo, assim, o óbvio precisa ser dito, né? É óbvio que isso não pode, gente. Mas precisa ser dito. Tanto que foi escrito aqui, foi inserido esse parágrafo aqui para vocês, tá? Agora a gente vai lembrar aqui da advogada, a mulher, né? Que gera aí, que é gestante. Ela tem alguns direitos diferentes dos advogados, porque os advogados não têm a capacidade de gestar uma criança. Ainda, pelo menos. Então, a gestante tem direito aqui, ó. A entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x, reserva em vaga de garagem nos fóruns dos tribunais, tá? E a lactante, adotante ou quem der à luz, acesso à creche onde houver ou local adequado de atendimento das necessidades do bebê. Acesso à creche, se tem, tá? No tribunal ali, um localzinho de creche, alguns muito grandes tem, mas não é obrigado a ter, e a maior parte não tem, tá? A gestante, a lactante, a adotante ou quem der à luz, preferência na ordem de sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação da sua condição. Então, se você é gestante, lactante, ou que você acabou de dar à luz, não vamos entrar, né, nessa discussão. Hoje a sua audiência é às 3 da tarde. Você pode ir lá comprovando a sua condição, que você estiver no nascimento da criança, algo do gênero, você comprova a sua condição e você vai ser a primeira a fazer a sua sustentação ou até a sua audiência, né? Você vai, na prioridade do dia, você vai ser a primeira para evitar que você fique ali se desgastando, né? E passando esse dia todo ali. A adotante ou o que der à luz, a suspensão dos prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Então, se você adotou ou deu à luz aí alguma criança, né, você pode ter a suspensão dos seus prazos. Claro, informa o seu cliente, comprova que você informou, anexa no processo, juntamente com a comprovação da sua condição também, para ter essa suspensão de prazo. Quanto tempo? Vai depender da sua condição e por quanto tempo ela vai permanecer também, né? Os direitos previstos à advogada, gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados no inciso 2 e 3 deste artigo à advogada, adotante ou que der à luz serão concedidos pelo prazo previsto nas leis do trabalho ali, né? O direito assegurado pelo inciso 4, a advogada, adotante ou que der à luz será concedido pelo prazo. Esses prazos a gente vai ver depois, não é o que importa, tá?
Agora a gente vai... Esses foram os direitos, tá? São os direitos que a advogada, as prerrogativas que a advogada e que o advogado tem. Agora tem também aqui alguns deveres, tá? Os deveres a gente vai entrar de forma bem rápida aqui, né? A gente só vai ver 3 pontinhos aqui, porque não é o foco, tá? Essa aula já ficou muito extensa, então eu não vou focar tanto aqui. Na próxima aula desse tema eu vou trazer mais a parte dos deveres, mas já ficou bastante extensa por hoje, tá? Então agir com respeito e de forma que honre a classe, manter a independência sem medo de desagradar o magistrado ou outra autoridade, não puxar o saco do juiz, né? Responsabilizar-se pelos seus atos no exercício da profissão, seguindo rigorosamente o Código de Ética e Disciplina da OAB. É só isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje, sobre a parte de deveres dos advogados, tá? A gente só vai fazer essa introduçãozinha. Vou fazer uma parte 2 dessa aula, que já tá muito extensa, já tem bastante coisa aqui para vocês, tá? Não se esqueçam de sempre acompanhar tudo com o Vademecum de vocês do lado, sempre que possível, né? Vocês têm que conhecer muito bem o Vademecum de vocês, saber exatamente o que está na lei, no código, súmula, etc. Saber onde que está no Vademecum, saber abrir e achar, não ter que procurar no índice, onde que está o Código Civil, onde que está o Código Penal. Vocês têm que saber isso da cabeça já de vocês. Então, por isso eu vou me despedir por agora. E lembrando aqui que o nosso curso, falar um pouquinho como é que é o nosso curso, né? A gente vai ter parte 2 dessa aula, como eu falei para vocês, são 85 módulos, nós temos mais de 1000 questões comentadas, separadas por temas, todas com os PDFs dos artigos de lei que respondem às questões de exame de ordem. São mais de 70 desses PDFs, são mais de 80 na verdade. 4 simulados progressivos de alinhamento. Os nossos simulados começam com 20 questões, vão para 60, vão para 40, 60 e 80, todas com comentários no final, e eu faço os alinhamentos dos alunos. São as 20 disciplinas que caem nesses simulados progressivos, é bem interessante. E tudo isso aí pode ser por 12 vezes de R$ 12,49 ou R$ 149 à vista, 8 meses de acesso. E para quem ficou nessa aula, que viu ao vivo até o final, tem um bônus sim de um PDF com todos esses slides, tá? E o cronograma do curso, para eu mandar para vocês. Vocês vão lá no Instagram e mandam o e-mail de vocês no direct com um print aqui dessa aula, que eu vou mandar para você, pro e-mail de vocês, todo esse bônus e um desconto especial aqui no nosso curso, tá bem? Então, até a próxima aula. A todos vocês, muito estudo, alinhem-se, organizem-se e dediquem-se, que vai dar tudo certo. Manda lá o e-mail de vocês com um print aqui dessa aula no direct da prof para receber o bônus, não esquece. E quem é meu aluno já vai receber tudo de qualquer jeito, não se preocupe. Beijão da prof e até a próxima.